Quando estava chegando o dia da morte de Davi, ele deu conselhos ao seu filho Salomão. Davi disse: "Está chegando o dia da minha morte. Portanto, seja corajoso e seja homem." Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam bem. Esse é mais um vídeo então do nosso quadro Conversa de Bar, aquele quadro no qual nós analisamos questões do cotidiano a fim de extrairmos princípios importantes para a nossa vida, para a nossa espiritualidade principalmente. Essas palavras que eu li logo aqui no início, esses dois versículos, foram palavras então dirigidas por Davi ao seu filho Salomão, pouco antes de Salomão então assumir o reinado de Israel, que era o cargo mais importante à época naquela nação. E Davi então inicia uma série de conselhos que ele daria ao seu filho para que ele pudesse governar bem, com dois conselhos fundamentais. Davi sabia que era importantíssimo que seu filho fosse realmente homem, tivesse características masculinas determinantes para que ele conseguisse então conduzir de forma bem sucedida a sua empreitada como rei de Israel. Então Davi dirige-se a Salomão logo no início do discurso e diz: "Meu filho, seja forte", ou em outras traduções, seja corajoso e seja homem. E por que Davi fez isso? Porque ele sabia que coragem e virilidade são, assim, características fundamentais que um homem deve ter, principalmente se ele for ocupar, então, um papel de liderança naquela nação, naquele povo, enfim, naquela civilização. Pois bem, eu não quero que esse vídeo aqui seja muito teórico, até porque ele faz parte do nosso quadro Conversa de Bar. Então, semana passada foram publicadas várias reportagens aqui no Brasil a respeito de uma decisão que o governo chinês tomou, por meio do seu Ministério da Educação, de adotar uma série de medidas para combater uma crise de masculinidade que pode estar acometendo aquele país. Na verdade, não é só aquele país, né? A gente sabe que essa crise da masculinidade é uma coisa que envolve principalmente o mundo ocidental. Então, como nós vamos fazer aqui? Eu vou ler uma dessas matérias que eu escolhi, vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para outras matérias, para quem quiser, né, ler um pouco mais sobre o assunto. E aí, à medida em que eu for lendo essas matérias, ou essa matéria específica que eu escolhi, eu vou fazendo alguns breves comentários para que a gente reflita e, ao final, então, vou fazer algumas reflexões finais. Então, como eu falei, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para diversas reportagens, dentre elas essa que eu estou lendo aqui, que vai ser o primeiro link. O Ministério da Educação da China lançou na semana passada um plano polêmico para resolver o que a imprensa local e o meio acadêmico nomearam de crise de masculinidade. A proposta é enfatizar o que o governo chama de espírito de Yang, ou seja, os atributos masculinos na educação. Então, uma coisa que já me chamou logo a atenção de início foi exatamente essa questão do governo chinês querendo resgatar esse aspecto da espiritualidade chinesa do Yang. A gente sabe que o Yang é exatamente a manifestação da energia masculina, ao passo que o Yin é a energia feminina dentro daquela tradição. Então você veja, um país que atualmente está sob o comando de um partido comunista, que em tese é ateu, reconhecendo a importância fundamental da espiritualidade para aquela civilização. E mais do que isso, reconhecendo a importância de que a energia masculina realmente seja resgatada para que aquela civilização seja viável. Há um vídeo aqui no canal, inclusive, no qual eu falo a respeito do colapso de civilizações e o fator religioso surge como algo fundamental. Então o governo chinês, mesmo tendo ali o seu cunho ateístico, sabe que é fundamental o aspecto religioso para que uma civilização seja viável. E mais do que isso, é importante que haja um equilíbrio entre a energia feminina e a energia masculina, entre Yin e Yang. E infelizmente a gente tem visto, principalmente aqui no Ocidente, um combate a essa ideia que tem gerado um verdadeiro desequilíbrio civilizacional, principalmente aqui entre nós. Então, por exemplo, ideologias como o feminismo têm feito com que as mulheres rejeitem esse aspecto Yin, tenham vergonha do aspecto Yin, do aspecto do acolhimento, do calor humano, do sentimento, de uma compreensão feminina da maternidade, e rejeitando isso, queiram abraçar então o aspecto Yang, porque ele sempre foi superior, aspectos tais como força, coragem, virilidade, que marcam mais a masculinidade. Então, o contrário também sendo feito, muitas vezes os homens sendo incentivados a se desconstruir, como eu vou falar logo na sequência, a se desmasculinizar, e tudo isso gera um desequilíbrio, gera um colapso. Então a China, embora esteja sob o comando de um partido comunista há mais de 70 anos, sabe da importância de sua tradição espiritual. Então é fundamental entendermos esse aspecto que o governo chinês está querendo trazer à tona. Então, se existe
existe uma crise de masculinidade, se está havendo um desequilíbrio entre essas duas energias, é fundamental que haja um resgate. Certíssimo o governo chinês nesse ponto. E aí você tem tradições diversas que também falam sobre isso. Por exemplo, na Bíblia, você vai ter Adão e Eva, Cristo e Maria, simbolizando exatamente essa energia, essa dualidade entre o masculino e o feminino, Isaac e Rebeca, enfim, diversas manifestações para que a gente compreenda então que uma civilização só é viável se o masculino, se o feminino, se a energia masculina, se a energia feminina estiverem equilibradas. Entre as ideias da pasta está a ampliação das aulas de educação física, com a contratação de mais homens como instrutores esportivos e a reformulação da disciplina no ensino fundamental e médio. De acordo com o jornal The New York Times, o novo plano é uma resposta à reivindicação de prevenir a feminização dos jovens do sexo masculino, feita em maio por CISEFO, um dos principais membros do Comitê Permanente de Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, que é um comitê, né, ligado ao Partido Comunista Chinês. A proposta de ZEFO critica a prevalência de professoras mulheres e afirma que muitos mais homens deveriam ser contratados como professores de educação física para exercer uma influência masculina nas escolas. Então, dando sequência, dentro de um ponto de vista lógico, a proposta então é que se invista mais em educação física, na prática de esportes, porque sem dúvida nenhuma é uma das manifestações das culturas nas quais a masculinidade pode ser exercida de forma saudável. E mais do que isso, a importância também de que haja mais homens, mais professores, né? Exatamente para incentivar referenciais para os jovens, então, que forem praticar os esportes. Isso é fundamental, porque sim, cria laços de referência, principalmente o homem, né, quando está ali nos seus estágios de formação, é fundamental que ele tenha referenciais masculinos saudáveis e sólidos para que ele desenvolva também essa característica. Então o esporte é fundamental, porque o esporte, querendo ou não, ele gera essa ideia de competição, essa ideia de superação, essa ideia de força, essa ideia de conquistar a vitória, que hoje, infelizmente, são valores cada vez mais criticados. Pelo contrário, tem havido um verdadeiro incentivo para que a gente não faça essas coisas, nós que somos homens, né? Os nossos jovens, nossos adolescentes, nossos meninos têm sido incentivados a abandonar todas essas coisas porque elas são parte de uma masculinidade tóxica. Então nada melhor do que realmente um incentivo ao esporte, à competição. Ora, é exatamente o esporte, a competição que pode fazer com que nós canalizemos essa energia masculina de forma saudável. É um erro civilizacional querer reprimir a masculinidade. E é exatamente isso que as nossas civilizações têm feito atualmente, principalmente aqui no Ocidente. A gente não quer canalizar a energia masculina, a gente quer reprimi-la. E isso é péssimo. O esporte, então, é um bom meio para que você canalize essa energia a fim de que nós desenvolvamos homens, então, saudáveis, que não vão querer, canalizar essa energia masculina de forma equivocada, de forma violenta, né, gratuitamente falando, enfim, de forma estúpida. Então, perfeita, mais uma vez, essa colocação e essa proposição do governo chinês por meio do Ministério da Educação. Em comunicado, o alto funcionário comentou que a cultura pop tornou os meninos fracos, inferiores e tímidos, e lamentou que os meninos não quisessem mais se tornar heróis de guerra, o que poderia colocar em perigo o povo chinês. Ou seja, eles têm consciência do que pode acontecer caso realmente a masculinidade desapareça. Mas por enquanto tem sido o quê? Masculinidade para nós e desconstrução da masculinidade para vocês ocidentais. Então, por fim, aí você tem essa constatação desse membro aí do Comitê Consultivo do Partido Comunista Chinês chegando a uma conclusão óbvia, e é uma constatação que, na verdade, já tem sido feita em diversas partes do mundo, principalmente aqui no mundo ocidental. Não só a cultura pop, mas a mídia de uma forma geral e a cultura num sentido muito mais amplo tem colaborado para um processo de declínio e, portanto, de crise da masculinidade, e que certamente não vai nos conduzir a bons pastos. Certamente nós vamos então ter graves problemas por essas questões todas que estão acontecendo. Então veja bem, enquanto lá na China agora eles estão tentando resgatar a masculinidade, aqui no Brasil, por outro lado, o que nós temos? Temos homens cada vez mais em desconstrução. Nós temos um Fiuk lá, né, protagonizando aquele episódio patético, chorando, pedindo desculpas por ser homem, heterossexual, branco, né, por conta dos seus privilégios todos. Ou seja, cada vez mais esse incentivo aos homens terem vergonha de serem homens, a masculinidade tóxica, aos homens quererem então abrir mão
dessas características que sempre fizeram parte da masculinidade e que viabilizaram as civilizações, características como coragem, força, virilidade, intrepidez, coisas assim, estão sendo consideradas agora características tóxicas, porque prejudicam as pessoas pelo seu caráter abusivo. Ora, não há como uma civilização que tenha esse tipo de discurso ser viável. Vá ver se lá na China, na Rússia e em muitos países islâmicos existe espaço para esse tipo de discurso feminista, da masculinidade tóxica que precisa ser desconstruída, dos homens que precisam reconhecer seus privilégios. Não existe isso, porque esses países sabem, a exemplo do que a China está mostrando aqui, que é fundamental que os homens dessa civilização sejam homens viris, assim como é importante que as mulheres também desempenhem o seu papel ali de energia, do yin, que elas realmente desempenhem esse papel de acolhimento, de maternidade, de nutrição, que também é fundamental para o desenvolvimento de uma civilização. Então não há espaço para essa confusão que tem acontecido aqui no nosso meio e que certamente vai custar muito caro. Veja bem, nem as mulheres suportam mais esses caras desconstruídos, que choram e que se emocionam e que pedem desculpas e que são muito frágeis e que são muito tíbios, sujeitos que não fazem mais nenhuma diferença. Como eu disse aqui, já tenho defendido há algum tempo, hoje tem ficado muito claro que a ideia nunca foi igualdade. A ideia é gerar neutralidade de sexos. É simplesmente aniquilar essas diferenças para que, enfim, um novo sistema possa vir então e suplantar o atual, que ainda é baseado nesse equilíbrio, mas de energias diferentes, da masculina e da energia feminina. Então nem mesmo as feministas estão suportando mais, muitas feministas, esses caras muito desconstruídos, né? Esses caras que ficam lá igual o Fiuk, que na verdade tem aumentado bastante em número. Eu até desconfio também, como o Bruno coloca lá no vídeo dele, eu vou deixar um link aqui pro vídeo dele, que esses caras valham dessa condição, muitas vezes para se aproximar das mulheres com segundas intenções, mas enfim, o número de feministas tem aumentado, de homens que realmente ali reconhecem os seus privilégios, quando na verdade isso não passa de um discurso que vai nos levar sim a um declínio e a um colapso inevitável, né? Porque a gente aqui infelizmente não tem enxergado o quanto isso é ruim. Então qual é a proposta do Evangelho diante de tudo isso? A proposta do Evangelho é muito clara, que homens sejam homens, viris, responsáveis, e que mulheres sejam mulheres, acolhedoras, amáveis, que as mulheres então se espelhem em Maria e que os homens se espelhem em Cristo. Agora, infelizmente, a gente vive numa civilização, a gente vive numa cultura que realmente cada vez mais quer fazer com que nós, homens, sintamos vergonha de ser homens, até porque nós vivemos num sistema jurídico que ele é cada vez mais misândrico, homens sendo marginalizados o tempo inteiro, na mídia, nos filmes, na cultura pop, sem dúvida nenhuma, uma verdadeira perda de referenciais. Então realmente tem ficado cada vez mais complicado. Não é à toa que muitos homens têm simplesmente então desistido de participar desse processo civilizacional e dado as costas. Afinal de contas já não há mais nenhum reconhecimento para aspectos como virilidade, masculinidade, etc. Então é natural que esses homens acabem desistindo de assumir esses papéis na sociedade e a civilização então comece de fato a ruir e a colapsar. Bom, e aqui eu não poderia terminar esse vídeo sem antes fazer duas coisas. A primeira é lembrar-lhes aquela frase que eu sempre cito aqui: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. No caso, a qualidade da masculinidade em uma civilização pode definir se ela vai levar checkmate ou não. E a segunda coisa aqui é citar uma frase do Jordan Peterson, que eu acho que tem absolutamente tudo a ver com o que a gente falou nesse vídeo aqui hoje. Se você acha que homens fortes são perigosos, espere até ver do que são capazes os homens fracos. Até a próxima e que Deus nos abençoe.